Não gravou. Tentei fazer, então, essa tradução, que é essa tradução do Hegel, que é uma tradução mais para nós que somos da filosofia, não só pelo modo como eu tento marcar alguns termos, que também são termos que eu acho que estão na nossa preocupação, e não tanto na preocupação da história da arte, que a nossa preocupação é mais do método, né, na verdade, e também tento marcar muito nas notas de rodapé do que ele está falando, porque eu sei que para vocês e para a grande maioria das pessoas é muito hermético qual é o universo com o qual ele está dialogando, né, desses autores da história da arte, quais eram os problemas. O que é interessante é que os problemas, já que o próprio Benjamin diz que essa ideia do mori geométrico, da matese universalis de uma ciência, ela perpassa os saberes, é um ecletismo de saberes, mas ao mesmo tempo uma espécie de método que vai se apropriando de todas as disciplinas. E aí a própria história da arte, ou esse universo que lida com as obras de arte, quando se afasta do romantismo, se aproxima de uma espécie de ciência positivista da obra de arte, que é um pouco o que ele está criticando Hegel nesse texto. Eu vou só levantar para pegar o livro lá em cima, que eu esqueci de pegar, os 5 minutos. Achei aqui. Na verdade, a gente vai... Nossa, passou o cantinho. Eu tenho essa versão aqui, do Stilfrag, né, que é as questões de estilo, que está em francês, e essa versão da arte tardo-romana, que está em espanhol. Tá? Eu não existe nenhuma versão que eu saiba em português de nenhuma das duas obras. Tá? E, claro, a versão original é em alemão, o texto é de 1901, tá? Esse que a gente vai tratar, e questões de estilo é de 1893. Então, é aí bem próximo ao universo de pensamento que precede, vamos dizer assim, o pensamento do Benjamin. Então, eu queria comentar hoje, eu não sei se vocês tiveram tempo de ler, na verdade vocês vão ver que está acabando em nada, assim, acaba no vazio, tá? Acaba suspenso, o último parágrafo, e aí eu estou terminando, e tem muitas notas de rodapé, algumas também incompletas ainda, mas as notas de rodapé tentam localizar qual era o problema, qual é a questão, quais são esses autores que estão com quem ele está conversando, um pouco para a gente entender também qual é o problema e por que o Benjamin, no final do livro, no final desse prefácio, ele vai se apropriar dessa ideia do Hegel, né, do querer artístico. Por que essa noção de querer artístico é tão interessante para o Benjamin também, então, e como ela se articula com a noção de origem. Então, eu queria só terminar um pouquinho a questão da monadologia, que eu acho que foi uma questão que ficou um pouco em suspenso na aula passada. Assim, eu não sei se vocês querem conversar um pouco sobre a monadologia ainda. A questão da monadologia, na verdade, é essa ideia daquilo que não tem partes e que, sendo uno, de algum modo, é uma perspectiva do todo. Por quê? Porque para ser a última parte da matéria, que não é mais matéria, é força ativa, essa última parte não pode ter partes, porque se ela tiver partes, ela não é a última parte. Portanto, se a mônada não tem partes, ela não pode ter nenhum tipo de abertura. Ela é o átomo, né? O átomo metafísico, como vai dizer o Leibniz, porque um átomo de matéria não faz sentido, porque a matéria é sempre divisível ao infinito, e é essa perspectiva do cálculo infinitesimal, né? Eu posso sempre dividir infinitamente algo. E a última parte da matéria, ela ainda é divisível porque ela é matéria. Agora, você tem um ponto, uma parte que não é mais divisível, o último elemento, que é essa força ativa, que está inscrita na matéria desde a criação. Essas mônadas, ou seja, essa força imanente a toda a criação, ela foi uma vez criada por um Deus transcendente e colocada na criação, essas mônadas, como essas partículas ativas
da própria natureza, elas se desdobram individualmente e separadamente, porque cada uma delas é fechada em si mesma, elas desdobram as molabilidades, ou seja, aquilo que elas trazem já como determinações internas, porque elas não podem recebê-las externamente, entreexpressando-se umas nas outras, então as mônadas se entreexpressam, as mônadas corporais e as mônadas da alma, elas se entreexpressam para que corpo e alma se movimentem em uníssono, então elas não se encontram, mas elas se entreexpressam, é um termo leibniziano. E por que elas se entreexpressam? Porque numa está inscrito aquilo que é o movimento da outra, mas já está inscrito na própria mônada. E esse tecido, portanto, de pontos de força, né, de elementos, de pontos metafísicos, como diz o Leibniz, esse tecido da natureza de pontos metafísicos nos quais estão escritas todas as movimentações possíveis desse mundo que foi criado, este mundo que foi criado, que é um mundo possível, comportam tanto a contingência, porque está inscrito na mônada, mas ainda assim é contingente, porque poderia ser um outro mundo, quanto a própria necessidade de assim ser e não de outro modo, porque Deus escolheu este tecido aberto e totalmente desdobrado no tempo, porque Deus está fora do tempo, de todas as séries que estão escritas em todas as mônadas. E, portanto, como vai dizer o Leibniz, naquele momento que eu acho bastante peculiar, em que ele vai falar da questão da força imanente, uma força imanente à própria matéria, ele vai dizer, então, que na monadologia, que se você fica preso nas multiplicidades das cadeias e nunca encontrar algo fora dessa cadeia, você nunca vai conseguir também explicar o movimento dessas cadeias. E, portanto, isso que fica fora das cadeias, fora de todo esse movimento das mônadas que se entreexpressam, é isso que nós chamamos de Deus. E esse Deus que criou uma vez o universo e não mais está presente no universo. Ele criou esse universo uma vez, ele é transcendente a esse universo, portanto, ele é separado desse universo, ele não é imanente a esse universo como o Deus spinozano, ele é um Deus que está fora desse universo, e ele é criador, mas ele não precisa o tempo todo, ad hoc, voltar e intermediar os elementos da sua criação. A sua criação, assim que desdobrada, é como se ele desse um pitaco numa peça de dominó, tudo vai se desdobrando infinitamente, e nesse mundo em que Adão pecou, é também o mundo em que César atravessou o Rubicão, por uma entreexpressão de todas essas forças inscritas em toda a matéria, que permitem que sejam compossíveis essas séries, e, portanto, ao mesmo tempo, eu dou conta de expressar essa contingência e de mostrar que essa contingência é também necessária. Ele vai dizer isso que eu estou procurando aqui, sempre estou procurando, que ele vai falar daquela forma muito interessante, que ele diz assim que há infinitas séries que estão implicadas no momento de eu estar aqui falando para vocês. Séries que são da causa eficiente, que são mecânicas, séries finalistas, que são da intenção. Essas séries, elas vão se desdobrando até o momento de eu estar aqui falando para vocês. E é esse tecido desdobrado que Deus vê, tanto do mecanismo da natureza, quanto da intencionalidade da alma, que está amarrado, vamos dizer assim, nessa ordem da compossibilidade, porque se está inscrito nessa mônada que isso vai acontecer aqui, está inscrito também, espelhado na outra mônada que vai acontecer no outro momento, nessa outra série contingente. Então, ele vai falar que as séries são compossíveis. No mundo, então, que Adão pecou, César atravessou o Rubicão. Esses mundos são compossíveis. Como eu disse para vocês, por que eu acho, né, que... Olá! Por que eu acho que Benjamin escolhe exatamente essa ideia da monadologia para explicar o drama barroco? Porque o Leibniz é um autor da época? Sim e não, da época também. Por que ele não escolhe Spinoza? Exatamente porque em Leibniz existe essa espécie de céu espelhado ainda com uma transcendência possível. Existe um Deus que criou o mundo. E esse mundo que ele criou é o melhor possível. Não porque ele é o espelho do bom platônico, do grande bem, mas porque ele é o possível.
é o melhor possível, melhor do que isso não tem. Então, Deus escolhe aquele que, entre os vários mundos criados, as várias séries contingentes desdobradas ao infinito, as várias séries causais, eficientes e finais desdobradas em todas as suas potencialidades, num tempo espacializado, ele desdobrou essas séries e escolheu este aqui é o mundo melhor do que aquele outro em que o César não atravessa o Rubicão e Adão não peca. Nesse sentido, eles também se conservam nessas mônadas, ao mesmo tempo, uma necessidade de assim ser e uma espontaneidade de livre-arbítrio, porque é um arbítrio que faz com que a força imanente se mova nesse sentido, muito embora Deus já saiba de antemão que ela se moverá nesse sentido. Então, é um pouco essa questão que eu acho que interessa muito ao Benjamin, na verdade não interessa como filosofia, interessa como modo de disposição, porque aí eu falei para vocês a aula passada, essa ideia de que a mônada, ela carrega todo mundo, ela carrega o mundo no seu interior, só que ela carrega o mundo no seu interior de uma perspectiva. De uma determinada perspectiva, ele diz, as mônadas são pontos de vista, né, o Leibniz, de uma determinada visada, que é esta visada desta rede causal, a mônada comporta todas as demais. Ela enxerga desse viés todas as demais. E, nesse sentido, sem que precisasse encontrar com as outras mônadas, inclusive aquelas explicações, né, de como que eu saio de um modo de repouso para um modo de ação, como, por exemplo, um cão sai do modo em que ele está em prazer, porque ele está de boas, ele leva uma paulada, ele sai para um outro estado, ele se move de um estado para o outro. Diz lá, sim, está inscrito, vamos dizer assim, nas redes, que haverá um momento, sem que uma coisa afete a outra de fora, em que a inscrição deste movimento que vai atacar o cão está também espelhado no movimento que faz com que o cão mude do prazer, da fortuna para o infortúnio, do prazer para a dor. Isso está inscrito, ou seja, apesar de serem elementos separados, autômatos que se movem por si mesmos, eles se entreexpressam. Todas as séries se entreexpressam. Né? Então, essa causalidade que é uma causalidade imanente à própria mônada. Nesse sentido, quando ele diz que a ideia é mônada, ele está dizendo exatamente que a ideia de Trauspir, a ideia de tragédia, a ideia de comédia, apesar de ser uma ideia, e nesse sentido ser um gênero, e nesse sentido ser formal, e não ser histórico, ela é um ponto de vista da história. Então, exatamente porque a história é imanente a essa construção e a essa ideia de origem, né? A origem é esse arrastar dos elementos históricos que, num certo sentido, turbilhonam e formam essa ideia é mônada, porque ela não precisa se relacionar causalmente, né, com uma relação causal, nem eficiente, nem final, nem indutiva, nem dedutiva, por uma historicidade externa. Mas, ao mesmo tempo, ela é um ponto de vista da sua história, e é isso que vai ser o Trauspir, um ponto de vista da história desse determinado período, que é o período da Reforma e da Contra-Reforma, que a gente chama de Barroco. Por que Spinoza talvez não fosse tão interessante? Porque em Spinoza perde-se, e sem nenhum tipo de peso nostálgico, exatamente esse elemento da transcendência. A transcendência em Spinoza, ela é engolida pelo elemento imanente, e tudo bem no sentido de que e o arbítrio também desaparece na necessidade. E isso não é entendido como um problema para esse sistema. Só que exatamente qual que é a questão para o Benjamin? Não é que ele acha Leibniz melhor que Spinoza, mas em Leibniz essa tensão se mantém. É uma tensão por uma imanência desesperada, por necessidade desesperada de ainda encontrar um último laivo de imanência, de que esse mundo, este que existe, ainda seja o melhor possível, nesse sentido. Que ele ainda seja um espelho decaído, porque é aquele que existe, desse bem supremo. Então, que exista ainda uma espécie de abóboda celeste, mesmo que ela seja uma abóboda de um palco, de uma encenação, mesmo que seja uma abóboda já absolutamente decaída. Então, o sonho faz, às vezes, da abóbada celeste, né? Então, essa ideia de você ainda tentar encontrar esse último elemento de imanência, que é um pouco aquilo também que a gente viu na ideia de história natural do Adorno, porque não é simplesmente eu ficar num polo ou em outro, eu deixar uma natureza como uma espécie de elemento mítico
intocável e partir para um elemento histórico que teria perdido exatamente os seus elementos míticos. É o contrário, é pensar como a história e a natureza, elas se interrelacionam, e como você tem, na verdade, uma espécie de história natural. Há esse mito arcaico da história, da natureza, que reaparece nos elementos da história, e a própria história, ela assemelha, nesse sentido, elementos naturais. Isso aparece aonde? Aparece exatamente na forma do drama barroco, nos personagens, nos momentos históricos, no momento em que o rei é também assimilado ao pôr do sol, então você tem essas coisas, é a natureza que se põe quando um rei cai. É como se a própria natureza ainda espelhasse numa última promessa de laço com o cosmos e do cosmos com o microcosmos, esse cosmos, essa lei geral, essa lei divina. Mas isso já está perdido, num certo sentido, também nessa historicidade. Mas isso continua circulando. Né? Então, é por isso que a alegoria é uma cifra dessa história natural. Que a alegoria é essa significação que fica, então, circundando de um polo a outro. Então, é um pouco essa questão que aparece aí, porque ele escolhe, então, a monadologia como o modo de exposição dessa transcendência trágica, vamos dizer, transcendência dramática, porque ela é quase que um último modo, uma última corda de um náufrago, né, para você não perder essa transcendência completamente, e evidentemente isso não está dizendo que depois isso se perde, depois ele está dizendo que depois vem outra coisa. Então, eu não estou numa historicidade de que isso vai para aquilo. Eu estou, na verdade, pensando como essa ideia, que é o Trauspiel, como os seus componentes internos e os seus componentes que são formais, eles espelham, eles entreexpressam, se vocês preferirem, exatamente essa historicidade que ele tem como um ponto de vista, né? Que esse Trauspiel tem como um ponto de vista tal como uma mônada. Por isso, a ideia é mônada, né? A ideia de Trauspiel, a ideia de tragédia, a ideia de comédia é mônada. É aquilo que, apesar de se construir de forma imanente e totalmente formal e totalmente separada da história, ainda assim aponta para a história, né? Isso depois vai aparecer naquela frase famosa do Adorno, que eu não vou conseguir repetir exatamente, mas ele disse que as fraturas históricas, elas aparecem como fraturas formais, né? Então, aquilo que é uma forma impossível na arte, muitas vezes devém de uma fratura histórica também, né? Você pode pensar isso em vários elementos aí da historicidade interna, imanente às obras de arte. Agora eu vou ter que desligar de novo aqui o WhatsApp, porque vai ficar fazendo barulho. Inteirinha, né? Me sigam no Instagram aqui. Tá, daqui a pouco, então eu vou deixar ele aí. Bom, voltando. Então, essa é um pouco por que a gente queria falar dessa questão da monadologia. Aí, eu quero agora, então, avançar com vocês esse elemento que seria da noção de Kunstwollen. E isso já indo mais para a nossa questão, que é a questão do método, a questão mais metodológica mesmo. Né? Claro, escolher a monadologia é um método. E é muito interessante, como ele já disse anteriormente, que não é aquilo que esse método avança enquanto verdade. Porque a verdade lampeja exatamente no como esse método tenta dar conta dessa historicidade fragmentada. Como exatamente esse método tenta dar conta dessa perda da transcendência e da completude da physis, como exatamente a monadologia ela explicita no seu próprio método, no seu próprio modo de funcionamento, essa historicidade. E aí ele vai continuar, né, na verdade, assim, mais para frente, essa crítica que ele faz, em que ele vai aparecer exatamente a questão do Hegel, que eu queria pegar para vocês. Tragédia barroca, e ele vai falar da questão da desvalorização da tragédia barroca, né? Que a tragédia barroca ela é desvalorizada exatamente porque ela era considerada um ainda não do que viria depois e uma decadência do que veio antes. Portanto, ele vai falar isso claramente, dessa noção de desvalorização, né? Ele vai falar que aqui na página 72 da edição da Brasiliense,
que ele fala assim: a compreensão desse fato foi vedada às investigações mais antigas, não somente porque elas não dispunham de instrumentos de análise formal e da história das formas, mas porque elas se prenderam sem nenhum espírito científico à teoria barroca do drama. Essa teoria é aristotélica, a adaptação às tendências da época. Na maioria dos casos, essa adaptação foi grosseira. Sem maiores indagações quanto às causas profundas dessa variação, os comentadores falaram imediatamente numa distorção, fundada no mal-entendido, e daí só havia um passo para concluir que os dramaturgos da época nada mais tinham feito que aplicar, sem compreendê-los, preceitos veneráveis. O drama barroco alemão passou a ser visto como reflexo deformado da tragédia antiga. Então, uma má aplicação da terminologia aristotélica, portanto, uma decadência do que veio antes, uma decadência de uma forma que era uma forma, um gênero canônico, era aquilo que aparecia, então, como Trauespiro. E aí ele continua, né, dessa ideia de que era o enredo de suas ações principais e de Estado era uma distorção do antigo drama dos reis, o exagero retórico, uma distorção do nobre patos helênicos, o final sangrento, uma distorção da catástrofe trágica. O drama barroco aparecia assim como uma renascença tosca da tragédia. Então, essa ideia de que o excesso, na verdade, faziam do drama barroco uma espécie de decadência do que veio antes, uma má aplicação da norma aristotélica, uma incompreensão e, portanto, algo que não precisava ser lido a partir de nenhuma positividade, porque era apenas uma distorção daquilo que veio antes, que era aquilo sim algo de importante, e se você fosse valorizar esse drama barroco, ou ler esse drama barroco, você o leria no limite como uma espécie de curiosidade antiquarista, curiosidade histórica, uma curiosidade de antiquário, como vai dizer o próprio Hegel mais à frente. Então, essa curiosidade de antiquário, que simplesmente porque é uma coisa antiga e que estava lá, e você olha como uma espécie de elemento bizarro, estranho dessa historicidade, que é um pouco que o Hegel diz, exatamente de como se visava, na verdade, na história da arte, esse período que vai do final do que se chama dessa localização de uma arte romana até aquilo que a gente vai chamar depois de arte medieval, e que ficou nesse momento meio de transição, com o nome, às vezes, de arte paleocristã, ou arte cristã antiga, ou arte tardo-romana, ou seja, algo que simplesmente é a passagem de uma coisa para outra, e que não tem nenhuma positividade em si mesmo, porque, na verdade, é apenas o declínio bárbaro de uma cultura, que seria a cultura romana, o declínio bárbaro de uma cultura e dos elementos dessa cultura, e que ainda não chegou a se conformar, a tomar forma como uma outra coisa, que seria a arte medieval. E aí ele diz que todos os livros, o Hegel, que tratam desse momento histórico, esse momento da arte tardo-romana, ele fala aqui nesse texto, a fase tardia da antiguidade é apenas a parte obscura do mundo no mapa da pesquisa histórico-artística. Nem mesmo suas nomenclaturas e limites estão estabelecidas de modo a poder se levar a uma pretensão de validade universal. A causa deste fenômeno não deve ser de forma alguma ser buscada na inacessibilidade da área dos campos externos. Ao contrário, é-se aberto a muitas facetas e possui uma abundância de materiais de observação e parte considerável desses, inclusive, publicados. Não é a falta de material. Mas ele diz assim, na verdade, é inexplorado, na verdade, esse terreno, porque, na verdade, ele sempre fica sem nome, sem lugar, né? Então, no entanto, os monumentos de pronunciado caráter pagão formam uma minoria, especialmente se pudermos avançar por todo o período da próprio paganismo, findo após o Edito de Milão de Constantino. Então, toda essa região, ela fica uma área inexplorada. E aí ele diz que todas as formas como se trataram essa arte, elas foram muito mais próximas a algo que seria um antiquarismo, né, uma vontade de antiquário, e tudo ficou na rubrica do não clássico, então a arte não clássica, aquilo que então não é algo, você dizer que algo é não clássico é dizer que não é, né? Então é aquilo que seria uma deformação da norma. E ele diz assim, o tratamento que tem recebido em tamanha profusão a arte cristã primitiva nas últimas décadas não se trata de forma alguma de história da arte, mas apenas de antiquarismo, né? Assim, um gosto
por coisas antigas, por encontrar elos perdidos entre uma coisa e outra, e nenhum tipo de caráter positivo nesse momento histórico. É mais ou menos a mesma coisa, diz Benjamin, que está acontecendo aqui, nesse momento que a gente chama de Trauspir, né? Nessa forma que a gente chama de Trauspir, que seria, na verdade, como se você não tivesse chegado ainda a uma forma melhor, então você ficaria entre uma coisa e outra, e não seria nenhuma coisa nem outra, né? Seria uma espécie de obra de arte irrelevante. E aí, então, ele vai fazer essa questão, e aí a última parte do texto, na verdade, que é exatamente essa noção do porquê essa obra essas obras voltam, no certo sentido, a ser, de alguma forma, valorizadas ou olhadas, e aí ele vai falar desse trecho que é barroco e expressionismo. Vale lembrar que o Hegel, que a gente está lendo agora, ele era próximo a outros autores, entre eles o Wöhringer, que é um autor também alemão, que escreveu Abstração e Einfühlung, que eu falei para vocês, que é Abstração e Empatia, em que ele colocava exatamente a arte numa oscilação entre um polo e outro. Ele escreveu também a arte egípcia, tá, o Wöhringer, e vários outros livros, mas esses são os mais famosos. Então, ficaria numa oscilação entre uma espécie de relação empática com a natureza e uma espécie de recusa da natureza, que seria o polo da abstração. E isso foi muito lido também como a teoria mesma do expressionismo. O expressionismo seria, antes de tudo, uma espécie de recusa abstrata da empatia com a natureza. Então, essa recusa abstrata de uma empatia com a natureza formaria aquilo que a gente chama de expressionismo, que é uma espécie de deformação dessa ordem feliz, vamos dizer assim, da empatia natural, que estaria lá na arte do Renascimento, ou na modernidade com Matisse, esses autores do bem viver, ou de uma arte da boa forma, e os expressionistas seriam exatamente um polo que tenderia a uma ordem de abstração. Então a gente está um pouco próximo a esses autores. É óbvio que isso é muito formalista, e é óbvio que os historiadores da arte hoje em dia não trabalham mais com isso, mas o Hegel vai colocar algumas questões bem interessantes sobre isso. Então, pegando essa parte do barroco, aqui ele vai dizer: assim, as pesquisas do século passado se afastaram irremediavelmente de uma fundamentação crítica da forma do drama barroco. O sincretismo das abordagens histórico-culturais, histórico-literárias e biográficas, com a qual se tentava suprimir a ausência de uma verdadeira reflexão no plano da filosofia da arte, tem nas investigações atuais uma contrapartida menos inofensiva. Então, aquela incompreensão daquele tempo, que é incompreensão porque colocava na caixa de uma espécie de aristotelismo decaído, também não é melhor compreendida quando a gente pensa como está sendo abordada agora a questão dessas obras barrocas. Vale lembrar, falei para vocês do Grünwald, que é esse artista do final, esse pintor do final do período renascentista alemão, que retorna muito assim ao imaginário. Inclusive vários pintores expressionistas vão repetir essa forma da crucificação, com os braços, com as mãos assim, com uma coisa torturada, como se fosse uma morte extremamente crua, né? Então, essa ideia, ela retoma muito nessa figuração, mas ele diz que isso não é melhor. Como um doente ardendo em febre transforma em ideias delirantes todas as palavras que ouve, o espírito do nosso tempo se apropria de todas as manifestações de modos de mundos intelectuais passados ou distantes e arrasta-os para si, e sem nenhum amor incorpora-os às suas fantasias egocêntricas. O nosso modo de compreender todas as modos do passado é arrastá-los para nossa órbita de compreensão, para dentro daquilo que nós compreendemos, portanto, dentro de uma ordem subjetiva de compreensão, subjetiva no sentido moderno. Então, você agarra esses princípios históricos, né, transforma-os em conceitos e os aproxima dessa nossa historicidade. E aí ele diz: esse é sinal dos tempos. Não se pode descobrir nenhum estilo novo, nenhuma tradição popular desconhecida que não apele imediatamente e com total evidência para a sensibilidade dos contemporâneos. Então, os contemporâneos encontram espelhado no outro aquilo que são eles mesmos. Então, numa espécie de redução de todos os elementos históricos ao mesmo, a essa noção de empatia. Você se põe no lugar daquele que criou. Essa fatídica sugestibilidade psicológica
pelo qual o historiador, por um processo de substituição, procura colocar-se no lugar do criador, como se este, por ter criado a obra, fosse também o seu melhor intérprete, recebe o nome de empatia. Então, eu tenho que me colocar no lugar do autor, eu tenho que viver a vida como era. Se vocês quiserem aqui, vou fazer uma imagem bem tosca, mas foi muito comum, hoje em dia é tão comum que a gente nem nota que isso é absolutamente absurdo. Mas você cria espécie de parques temáticos dentro dos museus, para que você se sinta na Idade Média, para que você viva como um homem das cavernas, para que você se coloque no lugar dessa história, como se essa história fosse a mesma que a sua, no sentido de que é simplesmente um outro tempo, como se não houvesse aí uma espécie de deslocamento extremo entre modos de pensar, modos de ser, modos de subjetivação. Então, vocês já devem ter ido nesses museus americanos, gostavam muito disso, em que você entra numa sala e é como se você estivesse entrando, você tem uma ambientação, tudo bem, é didático, mas você tem essa ambientação como se a história fosse, na verdade, uma espécie de sala de estar, né, em que nós passeamos por todas as épocas, e todas as épocas são nossas, e todas as épocas são empaticamente colocadas diante de nós, e nós conseguimos também nos relacionar empaticamente com todas essas épocas. Então, essa ideia dessa subjetividade psicologizante moderna, em que eu me coloco no lugar do pintor, e eu entendo a alma barroca, e a alma barroca, portanto, existem altas críticas, na verdade, né, da museologia, a esse modo de exposição. Mas hoje em dia a gente está tão, né, fundado em umas coisas que a gente nem liga mais para isso, mas essa ideia do museu interativo nesse sentido, né? Você se sente no meio, tal, porque as crianças vão como se elas tivessem ido no Jurassic Park, né? Num parque temático, né? Então essa ideia que é uma ideia de que todos os momentos históricos eles se resumem a um modo de sentir, a uma sensibilidade única, a uma subjetividade única. Então tem um pouco essa ideia que o Benjamin vai falar quando ele fala ali quando ele fala que o tradutor no ensaio, na tarefa do tradutor, que as obras elas não são melhor conhecidas pelos seus leitores, pela recepção que elas tiveram, e a recepção que elas tiveram não tem nada a ver com isso, ele está exatamente afastando essa ideia de uma espécie de empatia original. Então, quais foram os primeiros leitores? E dizendo que não, a obra ela é um cristal em si mesmo. E os leitores, a recepção, o que está em torno, do ponto de vista dessa teoria da arte, que é dessa filosofia da arte que pensa a obra de arte como uma espécie de objetividade imanente, não querem dizer nada. Ao contrário, são jogados para dentro da própria obra e são muito mais pontos de vista da própria obra do que explicações da obra, porque ele está exatamente suspendendo essa noção de empatia. Eu me coloco no lugar do homem que primeira vez viu a caverna, tal. Não, você não se coloca, porque esse homem não via como você, ele não tinha a mesma sensibilidade, a atenção ela era totalmente outra. Então ele faz essa crítica ao mundo moderno, exatamente, que é essa ideia do museu de tudo, né? Nós vivemos a época do museu de tudo, depois ele vai fazer essa crítica também ao antiquarismo do século XIX, em que as casas e o mobiliário das casas jogavam para dentro como uma espécie de mônada, depois o Adorno vai falar isso do Kierkegaard, jogavam para dentro da sala como uma espécie de mônada todo mundo. Então eu tenho do meu lado um tapete persa, um leque japonês, sei lá, uma lhamita que eu trouxe da Colômbia, como se todo o universo, toda a história e todo o mundo pudesse ser jogado para dentro da sala de estar e fosse meu, como uma espécie de posse. E eu empaticamente me relacionasse com todos esses objetos, na ordem da posse, na ordem do se apossar desses objetos. Então, essa é a crítica da empatia que ele está fazendo, de se pôr no lugar, né? Você se põe no lugar como se esse lugar fosse um lugar vazio e único, um lugar vazio e homogêneo, de um tempo também vazio e homogêneo. E aí ele continua. Gente, eu tô vendo um monte de bolinha por causa dessa lâmpada, por isso que tá ruim de ler. A lâmpada na minha cara, olha, fica vendo bolinha, 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 bolinha. Nessa aventura, a falta de autonomia característica da presente geração sucumbiu ao peso impressionante do barroco, ao defrontar-se com ele. Então, ao defrontar-se com ele, por exemplo, ao defrontar-se com
a figura, por exemplo, do Grünwald, né, que aparece assim numa grandeza muito grande. Aliás, vale dizer, movimento próximo, né, e a gente precisaria saber o porquê pensar isso. O Mário de Andrade, na mesma época, em 1928, escreve o Aleijadinho, e ele diz também a mesma coisa, que o barroco é a antecâmara da modernidade brasileira, né? É a antecâmara do expressionismo brasileiro, porque talvez tenha sido a forma que mais nos tenha explicitado de forma imanente, mas aí é um outro texto, que tem outros problemas, enfim. Né? Ele continua aqui. Somente em poucos casos, a mudança de perspectiva que começou com o expressionismo, embora tenha sido afetada pela poética de Stefan George, levou a uma intuição capaz de descobrir novas e verdadeiras conexões entre o crítico moderno e seu objeto, mas dentro do próprio objeto, e não na psicologia do crítico. No objeto, mas não no crítico. Não é o crítico que se põe no lugar do criador e que se põe diante desse objeto, é o objeto que se põe no centro. Mas os velhos preconceitos começaram a perder sua vigência. Analogias perceptivas entre o barroco e o estado atual da literatura alemã ocasionaram interesse, na maioria das vezes, sentimental, mas em todo caso positivo, pelaquela cultura daquela época. Já em 1904, escreveu um historiador da literatura: tenho a impressão de que, nos últimos 200 anos, nenhuma sensibilidade artística teve tantas afinidades com a do barroco em sua busca de expressão estilística como a que caracteriza os nossos dias, interiormente vazios ou profundamente convulsionados, exteriormente absorvidos por problemas técnicos e formais. Assim foram os poetas barrocos, e assim parecem ser os poetas de nosso tempo, ou pelo menos aqueles que imprimiram em suas obras a força de sua personalidade. Então, talvez, mesmo sendo um problema, ele fala assim, talvez haja aí alguma ressonância que seja interessante. E aí ele continua, no meio tempo, essa opinião muito sóbria e reservada foi confirmada num sentido bem mais amplo. Em 1915, apareceu a peça de Werfel, As Troianas, inaugurando o drama expressionista. Não é por acaso que Opitz, que é um dos autores do drama barroco, abordou o mesmo tema no início do drama do período barroco. Nas duas obras, os poetas se preocupam com o instrumento linguístico e com a ressonância das lamentações. Nos dois casos, os autores negligenciaram desenvolvimentos complicados e artificiais, concentrando-se numa versificação modelada sobre o recitativo dramático. É na dimensão da linguagem que aparece com toda a clareza a analogia entre as criações daquela época e as contemporâneas, não na empatia, mas sim na própria forma. E aí ele vai falar dessa questão que é muito formal no barroco, a transformação das palavras em metáforas, inclusive o aparecimento das palavras com letra maiúscula, que é muito marca do alemão hoje em dia, você substantivar as palavras como se elas tomassem elas mesmas a característica de coisas. E isso, como isso também aparece no expressionismo. Eles, o exagero é uma caracterização comum a todas. Essas produções não brotam do solo de uma existência comunitária estável. A violência voluntarista de seu estilo procura, pelo contrário, mascarar pela literatura a ausência de produções socialmente válidas, como o expressionismo. O barroco é menos a era de um fazer artístico que de um inflexível querer artístico. E aí a gente vai para a questão do Hegel. O que o Hegel vai dizer? Por que ele diz essa questão? O Hegel, então, dentro dessa questão que eu estava falando para vocês do Hegel, de que ele quer pensar se existe algum tipo de positividade nesse período, e se eu consigo delimitar e encontrar as características deste período, que é o período que não tem sequer nome, tardo-romano, arte paleocristã, e aí ele vai percorrer os autores que leram, né, esses textos, né, percorrer os autores que trabalharam com isso, principalmente os autores que trabalharam com o Gênese de Viena, que é um códice desse período em que já se aponta, na verdade, para a Idade Média, mas mesmo nesse momento, ele diz, mesmo a partir desse livro, em que esses autores conseguem perceber a diferença entre a arte romana e a arte grega, ainda aí, mesmo diante desses homens que eram completamente sem preconceito em relação a esse período, mesmo nessa questão, ele vai dizer que esses homens caíram no preconceito de pensar que tudo não passava, esse movimento não passava de uma espécie de decadência bárbara.
E aí ele vai falar, inclusive, dos modos de explicação desse período histórico que se valem, enquanto história natural, de termos que são termos geológicos, né? Então você fala de cataclisma, ele vai falar aqui do desse declínio, ele vai falar, né, do cataclisma, da ideia de que você teve esse nível meio de um desenvolvimento meio quase que natural dessa decadência, uma decadência que não é um fator, estou procurando aqui, um fator, vamos dizer assim, positivo ou histórico em última instância, né? E aí ele fala aqui, né? Desde 1893 foram impressos repetidos tratados que têm por objeto o ornamento bizantino. Em geral, o motivo de seu significado e objetivo não tratam, como no meu empreendimento, o Steel Frag, do assunto da forma e da cor no nível do plano. A persistência em evitar tanto a aprovação quanto a contradição pode ser claramente explicitada recorrendo-se à incapacidade de seguir meus comentários. E aí ele vai dizer que eu já escrevi sobre isso e há uma espécie de a gente escreveu isso no Questões de Estilo, de uma incapacidade tão grande de perceber essa questão da barbárie, né, como uma espécie de explicação evolucionista, que eles sequer conseguem perceber os avanços que foram dados. Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho em que ele fala, exatamente ele usa aqui. Cria-se, então, um abismo intransponível entre a arte tardo-romana e a antiguidade clássica anterior. Então, você tem um buraco. No caminho de uma evolução natural, então você naturaliza aquilo que seria uma evolução histórica, seria impossível a arte clássica tornar-se tardo-romana. Não tem uma ligação entre uma coisa e outra. Essa visão era patente, especialmente nesse tempo em que o conceito de desenvolvimento serve como princípio de toda a visão e explicação do mundo. Na arte da antiguidade tardia, teria-se eliminado o desenvolvimento, então acabou o desenvolvimento, tal suposição seria inadmissível, e assim se consolidou a representação de uma ruptura violenta desse movimento pelos bárbaros. As artes visuais deixaram o alto estado de desenvolvimento a que se tinham elevado os povos do Mediterrâneo, foram lançadas à ação destrutiva pelas tribos bárbaras, do norte e do leste do Império Romano, de modo que, a partir de Carlos Magno, uma tendência ascendente tinha que recomeçar. Então, uma espécie de decadência. O princípio de desenvolvimento foi, portanto, não apenas salvo, mas também captado pelas provas da violenta intervenção das catástrofes, como outrora na história geológica da criação. Então, você cria um mito geológico, né, um mito de decadência, de cataclismas, para mostrar, então, que há apenas uma ruptura entre uma coisa e outra. Então, você não encontra nenhum tipo de positividade. E aí o Hegel diz que essas tendências, na verdade, de pensar a arte como uma espécie de desenvolvimento, elas tinham um aporte, que era o Semper, Gottfried Semper, que era um etnógrafo, enfim, que trabalhava exatamente essa ideia de que o que está implicado na mudança das figurações é a técnica. Então, os homens vão se aprimorando tecnicamente, sempre pensando de modo evolucionista, né? Que nós vamos se aprimorando pelo tempo, e há momentos de decadência. O que acontece nesses momentos de decadência? Cataclismas. Você pensa quase como se você estivesse pensando uma espécie de dimensão geológica, dimensão mecânica, né? Como causa eficiente desse movimento. E aí ele diz, essas teorias geralmente estão associadas ao nome de Semper, cujo pressuposto é tratar-se a arte nada mais do que um produto mecânico da utilidade instrumental, das matérias-primas e da tecnologia. A arte é simplesmente um produto mecânico daquilo que as populações são capazes de fazer. Então, um domínio técnico significa uma determinada técnica. Uma decadência técnica significa uma decadência artística. Tal teoria foi considerada a seu tempo como receituário essencial para o avanço sobre as concepções totalmente obscuras do período romântico, da metafísica romântica, imediatamente anterior. Atualmente, diz Hegel, após um maduro percurso no qual finalmente a história foi levada em conta, como tantas outras teorias no meio do século passado, em que originalmente se conjecturou o maior triunfo das ciências naturais exatas, também a teoria de Semper para a arte é vista como, ao fim, um dogma da metafísica materialista. Ou seja, esse materialismo extremo
que quis tirar do centro uma espécie de metafísica romântica que estava explicando a arte antes, explicou a arte como mero desenvolvimento mecânico. E aí ele tem uma nota aqui no texto, que é uma nota do Stilfrag, que é uma nota do Questões de Estilo, em que o Hegel diz sobre o Semper, sobre sempre escreve Hegel em Questões de Estilo. Atribui-se geralmente a Gottfried Semper a paternidade da teoria da origem técnico-material das mais antigas ornamentações e formas artísticas. Esta atribuição é fundamental, embora mal fundamentada. Da mesma forma que se identifica o darwinismo moderno a Darwin, ou seja, seria uma espécie de darwinismo artístico também. O paralelo darwinista materialista estético me parece pertinente, pois existe indubitavelmente entre os dois fenômenos uma relação íntima de causalidade. A corrente materialista de que falávamos e que entende a sua interpretação, que estende a sua interpretação às origens da arte, não é nada além do que uma transposição do darwinismo ao domínio da vida espiritual. Mas é importante distinguir entre Darwin e o darwinismo, e da mesma forma entre Semper e os seus discípulos, os discípulos. Então, enfim, né? Mas seria essa espécie de darwinismo materialista, no sentido extremo e evolucionista, que estaria implicada aí nessa incompreensão, vamos dizer assim, de que existe uma possibilidade de se pensar esses outros lugares não apenas como uma espécie de decadência de uma tradição, o drama barroco seria a decadência de uma interpretação errônea de Aristóteles e, portanto, uma tragédia antiga mal copiada, mas e não teria nenhuma positividade, portanto, porque ele é simplesmente um decalque decaído. Essa ideia de um cataclisma, né? Houve aí um problema, que é esse problema da ruptura da reforma, essa ruptura que é uma ruptura de uma espécie de cosmos uno. Então você tem aí um tempo em que a instabilidade se instaura e o que essa forma explicita é simplesmente a decadência desse próprio tempo. E o Hegel está exatamente falando em relação a um outro período, que é o Império Tardo-Romano, pensando exatamente, é só assim que nós podemos pensar, então, a história como uma espécie de causalidade eficiente, em que há uma evolução, e a evolução das formas, e a técnica está implicada, portanto, na construção dos objetos, e assim que a técnica decai, ou a tecnologia, os objetos também decaem, e as obras de arte, os objetos humanos, não só as obras de arte, porque vale lembrar, o Hegel, inclusive, ele sequer era um historiador de grandes monumentos, ele era um historiador de arte aplicada, tanto que o Questões de Estilo, o livro, é sobre ornamentação. Então, você vai pegar aquela minúcia, você vai pegar a pastilha do mosaico, né? Cada coisinha. Então, ele vai estudar, por exemplo, a ramagem, ou a sarracena, né? O desenho, aqueles espirais, e como elas elas saem de um lugar e chegam a outro. Então, ele está muito preocupado com essa linguagem. Então, ele não está nem preocupado com as grandes obras de arte, está preocupado um pouco com o movimento da sensibilidade, inclusive, não no sentido psicologizante, mas no sentido de entender como a história se inscreve nesses objetos, né? E aí ele vai dizer, por outro lado, evidentemente, o excesso de uma espécie de linguagem que vem do romantismo, embora o Benjamin veio do romantismo também, né? Ele estudou os românticos, mas esse excesso de uma linguagem metafísica que vem do romantismo, também é interessante que tenha sido suspenso, em certo sentido. Parênteses, vários autores dessa época, em torno dessa época, bem depois dessa época, vão estar também nesse mesmo embate. Aqui no Brasil, Mário Pedrosa, Mário de Andrade, porque é como pensar a obra de arte não nesse universo das altas esferas, dessa coisa do homem eterno e tal, e pensar esses desdobramentos, vamos dizer assim, muito mais próximos dos desdobramentos também da sociedade. E, nesse sentido, o romantismo, os sistemas românticos, eles criavam muita névoa, né? uma explicação universalista e de difícil acesso, então uma espécie de metafísica da obra de arte que foi colocada de lado exatamente por esse método científico que emprestou da física os seus instrumentos. É por isso que o Hegel diz, voltaram a dar valor para a história, porque eu não vou pensar como uma espécie de cataclisma geológico, eu tenho que pensar historicamente.
É por isso que também o Benjamin vai bater um pouco nessa questão de que a origem é totalmente histórica, né? Mas eu também não preciso pensar a história nesse modelo do desenvolvimento mecânico, mecanicista da história, né? De que há um tempo, que depois vem outro, e causalmente, pela uma causalidade eficiente, eles estão interligados. E se há uma ruptura nesse desenvolvimento, essa ruptura tem que necessariamente ser entendida num desenvolvimento que é linear, ela tem que ser entendida como um cataclisma, porque eu não consigo passar de uma coisa para outra. E aí ele vai dizer, então, o Hegel ainda, isso está tudo naquele texto que eu passei para vocês, tá? Se vocês quiserem ler depois. Em contraste a essa concepção mecanicista da essência da obra de arte, tanto quanto posso ver a princípio, avança a substituição em questão de estilo por uma concepção teleológica, ou seja, a essa causalidade eficiente, eu dou uma causalidade final. Então, tá, a causalidade eficiente está lá, é óbvio, eu preciso de uma técnica, eu preciso de uma matéria que está dando forma a essas obras. Mas existe também uma espécie de causalidade final. Existe também uma espécie de desenho maior, que ele chama de teleológico nesse sentido, mas depois eu falo mal do Hegel, mas também está pensando uma espécie de intencionalidade que está implicada nessa construção de obras, né? Na qual vislumbro o resultado de um querer artístico, um Kunstwollen, vontade de arte. Há uma vontade de arte, ou seja, há uma espécie de positividade nesse querer que faz, portanto, que essas obras sejam assim, não apenas por uma deficiência, mas por uma perspectiva histórica, que elas têm uma positividade em si mesmas. E que um querer artístico, um Kunstwollen específico e consciente como fim da arte, cuja batalha pela utilização instrumental transpassa a matéria-prima e a tecnologia. É claro que elas estão implicadas, mas vai além delas. Não são elas que estão dando esse desenho. Esses três fatores, assim, não têm mais o papel criativo positivo que eles reivindicavam, que para eles reivindicava a teoria de sempre. São antes fatores de inibição negativo. Eles formam o coeficiente de atrito dos produtos. Então, é aquilo que a vontade de arte tem que manipular. Então, eles não movem, eles são manipulados. Com o querer artístico, com a vontade de arte também, como é traduzido com Kunstwollen, né? Porque é exatamente isso que significa, né? Arte, volição, vontade. Um fator condutivo introduz-se agora no desenvolvimentismo, mas já que com a previsibilidade das visões correntes, os pesquisadores sabiam como lidar, por essa circunstância pode-se explicar que as posições hajam sido mantidas pela maior parte do tempo dos agentes do campo das artes, apesar dos poucos de Stilfragl já contarem 7 anos. Apesar de já ter escrito isso há 7 anos, até hoje a tal relação com essa forma de pensar é tão forte, arraigada essa forma de pensar, que ninguém avançou essa forma até agora. Ele vai dizer que, inclusive, o Witthoff, que é essa figura que escreveu o Weiner Gênesis, né, o Gênesis de Viena, que escreveu sobre esse livro, que, parênteses, a tradução mais conhecida é a arte romana, mas é sobre um códice, né, tem até a fotinho aí para vocês verem a página do fólio do códice, né, é um códice do Gênesis, né, um dos primeiros códices ilustrados, então, do Gênesis, deixa eu ver a data aqui, é de 4 depois de Cristo, então é bem desse período, mas ele vai dizer que mesmo esses autores que não têm nenhum gosto pela antiguidade clássica, que não têm nenhum preconceito clássico implicados, que não estão preocupados assim de tal modo com a questão do clássico, mesmo esses autores tiveram muita dificuldade em perceber um movimento que fosse além daqueles aspectos classicizantes que ainda estavam contidos nessa arte. E aí ele diz assim, a continuidade do desenvolvimento também foi percebida, de fato, no domínio da arte figurativa. E se o resultado ainda não encontrou sua significação inovadora por todos os pesquisadores, levou parte deles a devido reconhecimento, especialmente quanto à separação demasiado literal e pesada que Wyckoff julgava interposta entre a arte romana e a grega. Mas do desenvolvimento da arte romana tardia, então, eles conseguiram mapear ali uma separação entre arte grega e romana, tal, enfim, mas do desenvolvimento da arte romana propriamente, dessa arte tardia, que é a que está interessante para ele,
para aquela do final do Império, como assume o próprio Birkhoff, parece que uma certa visão materialista da arte leva a pesquisa a estancar no meio do caminho. Quando no Gênesis Vienense a relação aos flavianos e a arte dos anos de Trajano trata-se de um passo à frente em relação à arte clássica. Eles estão caminhando, estão fazendo uma coisa diferente. Mas a postura do autor difere quanto à proximidade do Gênesis, de Viena, da arte do final do Império, a qual já se aplica não uma ideia de progresso, mas de declínio. E aí, diz o próprio Virchow, acaba, por fim, recorrendo à teoria da catástrofe e ao barbarismo. Eu não consigo explicar a forma pela própria forma. Isso é tão arraigado que nem mesmo esse autor consegue pensar que pode existir, portanto, uma espécie de positividade naquilo que nós não entendemos como belo, ou não entendemos como normativo, nós entendemos como defeituoso. E aí ele vai falar aqui que ama, que alguma vez a feiura e a falta de vivacidade que pensamos encontrar na arte tardo-romana poderia vir a ser visada a partir de uma vontade de arte positiva, parece-nos, do ponto de vista do gosto moderno, absolutamente impossível. Chega-se à conclusão de que nem a beleza, nem o que chamamos de vitalidade, exaure totalmente o fim das artes figurativas. E o querer artístico de uma determinada época pode ser direcionado a outras percepções, que, de acordo com os conceitos modernos, não são nem belas nem vivazes, de manifestação formal das coisas. Nesse sentido, então, ele quer encontrar exatamente isso, a vontade de arte positiva desse período. O que esses homens intencionavam com aquelas imagens, e não no sentido individual, mas qual era a intenção teológica da arte tardo-romana, o que esses objetos carregam desse modo de conceber a história positivamente, não como um declínio, não como uma catástrofe, não como algo que não é ainda, explicitando inclusive todos esses elementos que são elementos de uma mudança radical, né? Ele vai falar depois, né, dos nomes, né, como a gente está acostumado na arte grega, no mundo grego-romano, greco-romano, com nomes que falam da bonança, né? Você chama flor, você chama, sei lá, felicidade, você chama o seu filho de alegria, não, ninguém chama de alegria, é muito hippie, né? Mas você dá esses nomes bonitos, e aí ele vai dizer que é muito estranho, né, que você pensar assim, sabe-se de como cuidam os antigos de tudo que lhes poderia lembrar qualquer forma de infortúnio ou adversidade. E se examinarmos as nomeações dos indivíduos, aldeias e similares, provavelmente essas comportariam denominações de felicidade, vitória, bonança, conforto, né? Coisas, a vila da alegria, a felicitas, né? Enfim, nomes assim. Agora, ao ouvirmos os nomes dos cristãos velhos no final do Império, isso é uma contraposição. É Fodelos, Malícios, Pecos, Projectos, Estercos, Estercórios. Nesses nomes se expõe, assim, que o prazer despertado pela humanidade clássica para afastar a contrariedade e o que se tinha evitado como constrangido cuidado, estes homens tomam como objeto de comprazimento. Se antes se queria ouvir sobre vitória e glória, agora ouvem sobre vergonha e abominação. Isso está implicado na própria vontade do desenho, né? Então ele fala desses nomes, né? Pecos, Malícios, Fodelos, Foédulos, sei lá o que isso significa, Pecos, Projectos, então esses nomes que seriam, certamente, no entanto, não se sugere a conclusão de que na Roma tardia deva-se procurar nos nomes repugnantes dos velhos cristãos uma ligação com seu trabalho artístico feio. Uma tal aproximação de regiões pertencentes a fenômenos distintos e uma relação de causalidade seria não científica, portanto inadmissível. Tal mudança na nomeação é simplesmente um fenômeno paralelo às mudanças simultâneas. Então ele está dizendo apenas assim, não posso simplesmente entender como algo que está deslocado e que é simplesmente uma catástrofe. Então ele vai procurar exatamente essa positividade nesse momento, que é exatamente essa noção de origem, né, de uma forma originária. Uma forma originária em que sentido? Ela se origina historicamente, sim, mas ela tem uma potência em si mesma. Ela não é simplesmente a decadência de uma coisa ou um ainda não da outra coisa. Ela é uma espécie de Kunstwollen, né, de vontade de arte, de intenção artística,
que se forma desse modo, que se conforma desse modo por alguma coisa, para além da materialidade, da leitura que se fez de Aristóteles, etc, etc. Então, essa noção de Kunstwollen, que o Benjamin retoma, eu acho ela fundamental para se pensar a noção de origem. Parênteses, a crítica que se faz muito, que se fazia, o próprio Mário Pedrosa, vários historiadores materialistas vão fazer, é que essa noção de Kunstwollen é evidentemente uma noção metafísica, né? Ela é metafísica em que sentido? Ela não se explica mecanicamente, ela não está ligada a uma história materialista. É exatamente isso que o Benjamin está dizendo. Sim, mas a gente tem que tentar conservar os dois elementos. Eu conservo os fenômenos, mas eu conservo também a ideia. Eu conservo a causa eficiente, mas eu conservo também a causa final, um finalismo que é implicado nesse objeto artístico. E ele continua, mas aqui para baixo, né? É o que sempre ocorre nas chamadas épocas de decadência, se querer artístico. A realidade mais alta da arte é a obra isolada e perfeita. Por vezes, no entanto, a obra acabada só é acessível aos epígonos. São os períodos de decadência artística, de vontade artística. Por isso, Hegel cunhou esse termo exatamente com relação às últimas criações do Império Romano. Somente a forma como tal está ao alcance dessa vontade, e não a obra individual bem construída. É nesse querer que se funda a atualidade do barroco, depois do colapso da cultura clássica alemã. A isso se acrescenta a busca de um estilo linguístico violento que esteja à altura da violência dos acontecimentos históricos. A prática de condensar numa só palavra adjetivos sem nenhum uso adverbial, como substantivos, não é uma invenção de hoje. O vocábulo Großtanz, que é grande dança, Großgedicht, grande poema, isto é, a epopeia, são palavras barrocas. E elas são barrocas também porque você cria uma palavra e, ao tornar-se substantivada, ela vira uma coisa, né? Ela vira um conceito em si mesmo. Proliferam os neologismos, hoje como antes, exprime-se em muitos deles a procura de um novo patos, essa tentativa desesperada de encontrar um novo patos. Os escritores se esforçavam por apropriar-se pessoalmente da força imagística interna, da qual deriva em sua precisão e em sua delicadeza a linguagem da metáfora. Seu ponto de honra não era o uso de frases metafóricas, e sim a criação de palavras metafóricas, como seu objetivo imediato. Como se seu objetivo imediato fosse, ao inventar as palavras da poesia, inventar as palavras da língua. Os tradutores barrocos tinham prazer nas formulações mais arbitrárias, que se manifestam hoje em dia, sobretudo na forma de arcaísmos em que os autores julgam controlar as fontes da vida linguística. Essa arbitrariedade é sempre o sinal de uma produção na qual é difícil extrair do conflito das forças desencadeadas uma expressão acabada na forma e verdadeira no conteúdo. Nesse direcionamento, nossa época reflete, até os menores detalhes de sua prática artística, certos aspectos do espírito barroco. As obras pacifistas de hoje, com sua ênfase sobre a vida simples e a bondade natural do homem, contrapõe-se da mesma forma que o teatro pastoral, na era barroca, ao romance político ao qual se dedicaram autores prestigiosos, tanto do período barroco como em nossos dias. Era muito comum também as pastorais, né, essa ideia da retomada desse modo, né, da vida simples, tal, que aparecia muito, não só no expressionismo, mas um pouco antes do expressionismo. Né? Os literatos de hoje, que como os de ontem têm uma força de vida dissociada da que caracteriza a parcela ativa da população, são de novo consumidos por uma ambição que, apesar de tudo, podia ser mais facilmente satisfeita naquele tempo que hoje em dia, porque Opitz, Gryphius e Lohenstein tiveram a oportunidade de prestar serviços ao Estado, recebendo agradecidos a remuneração correspondente. E aqui o paralelo encontra os seus limites. O literato barroco sentia-se totalmente vinculado ao ideal de uma constituição absolutista, apoiada pela Igreja das duas religiões. A atitude dos seus herdeiros, que não é hostil ao Estado, revolucionária, caracteriza-se pela ausência de qualquer ideia de Estado. E, finalmente, não devemos esquecer, apesar de muitas analogias, uma grande diferença. Na Alemanha do século XVII, a literatura desempenhou um papel no renascimento da nação, por menos que essa se preocupasse com seus escritores. Pelo contrário, os 20 anos da literatura alemã aqui mencionados para explicar a renovação do interesse no barroco correspondem a um período de decadência, ainda que decadência produtiva e preparatória de uma nova fase.
E aí ele termina no Prodromo, que é, na verdade, então, ficou mais claro, então, quando ele fala que essa ideia também de uma historicidade que é pré e pós-história. Eu não preciso pensar que a pós-história do Barroco, aquilo que veio depois do Barroco, foi exatamente aquilo que se sucedeu. Na verdade, a pós-história do Barroco é o expressionismo, porque é novamente um momento em que é preciso uma espécie de desesperada tendência a procurar novidade, a procurar expressão, a procurar a forma do grito, o exagero do grito que aparece no expressionismo, exatamente para dar conta, vamos dizer assim, de algo que não se completa na forma. Essa coisa do expressionismo, de manter essa cisão, de manter esse exagero da expressão, e nesse exagero rude da expressão, é exatamente onde você pode encontrar elementos da história imanente a essa própria forma, do expressionismo e do barroco. E a noção de Kunstwollen, que depois vai ser muito aplicada também ao expressionismo, embora seja uma noção que o Hegel pensou primeiramente para a arte tardo-romana. E aí o Prodromo, tá, que é uma espécie de final, né, desse prefácio, em consequência, tanto maior o impacto que pode ser produzido agora pela revelação pela revelação do barroco alemão, de tendências semelhantes expressas na linguagem artificial e excêntrica típica daquele período. Confrontados com uma literatura que, num certo sentido, procurava reduzir os silêncios aos silêncios contemporâneos e os pósteros pela extravagância de sua técnica, pela riqueza uniforme de suas criações e pela veemência de seus julgamentos de valor, temos de enfatizar a necessidade daquela atitude soberana imposta pela representação da ideia de uma forma. O perigo de cair dos pícaros da ciência no abismo profundo do espírito barroco é grande e não pode ser desprezado. Encontramos frequentemente nas tentativas improvisadas de aprender o sentido dessa época uma sensação característica de vertigem, produzida pela visão de um universo espiritual dominado pelas contradições. Que é um pouco aquela ideia, né, do teatro dentro do teatro, dentro do teatro, dentro do teatro, a imagem da imagem da imagem. Mesmo as expressões mais íntimas do barroco, mesmo os menores detalhes, talvez sobretudo os detalhes, são antitéticos. Então, essas antíteses, né, da questão do barroco. Somente uma perspectiva distanciada, disposta inicialmente a abrir mão da visão da totalidade, ou seja, de você ir primeiro na minúcia, no pequeno, pode ensinar o espírito, num processo de aprendizagem ascética, a adquirir a força necessária para ver o panorama sem perder o domínio de si mesmo. Essa introdução descreve o itinerário desta aprendizagem. Então, essa introdução descreve exatamente o que eu fiz ao me voltar para minúcias formais desses dramas de uma determinada época. Então, a ideia do curso era um pouco essa, ler esse texto com as suas proximidades com outros textos, pensando sempre como uma espécie de questão metodológica, né? Então, esse método que o Benjamin tenta avançar aqui nesse texto, não sei se foi um curso que ajudou, acho que ajudou algumas pessoas sei lá, terminar o texto da gente, a gente conversou um pouco, mas eu tenho plena certeza de que foi um curso bastante lacunar também, né? Faltou muita coisa, enfim, queria que vocês falassem um pouco, se vocês têm alguma questão também, já que nós conseguimos terminar, pelo menos, o drama barroco, né? Professora, eu tenho muitas questões, mas fica para o próximo curso. O que me deu foi possibilidade de ter essas questões. Eu nunca tinha lido, como eu falei, o Benjamin, assim, foi... No meu texto eu cito isso, né? Uhum. Como eu me senti lendo ele. Então, assim, me deu algo mais para procurar ler mais, entender mais, porque ele é muito fascinante, muito louco, mas muito fascinante. Bem doido, né? E eu acho que, assim, se vocês continuarem lendo o livro, na verdade, continuar o livro na história, continuar aí no pique que vocês tiverem, assim, vocês vão ver que o livro muda muito de perspectiva, ele fica um livro muito mais fácil de ler, entre aspas, né? Porque a gente sai um pouco desse lugar um pouco abstrato, né? E a gente vai exatamente fazer aquele movimento do teor coisal, né? Você vai ler os textos, tal. O problema também que a gente sempre vai ter é que a esses textos a gente não tem acesso.
né? A gente não lê os dramas. Ele fala do drama, ele explica o conteúdo, ele explica o que acontece no texto, mas você não tem acesso a essas questões, né? Você não, eu gostaria muito de ler alguns desses textos. Aí é um trabalho que eu acho que se alguém quiser fazer, quem é bom de alemão, porque eu até, não que eu seja boa de alemão, tá? Vocês viram que para traduzir um negócio desse tamanhinho, que tem algumas páginas e deve ter um monte de coisa errada, eu estou há anos, né? Faltam 12 páginas, não consigo traduzir. Mas tem que saber versificação em alemão, é um outro tipo de tradução também, que é exatamente a tradução que eu gosto de fazer, né? Eu não gosto muito de traduzir. Esse texto me deu muito mais trabalho do que o Winkelmann, por exemplo, porque esse texto é um texto que você tem que traduzir coisas mais comezinhas da língua, então você tem que conhecer realmente o movimento da língua. Agora, quando é uma coisa mais poética, você já vai encontrando outras palavras, né? A gente já podia fazer um grupo de estudos, a gente tinha um grupo de estudos, na verdade, a ideia desse grupo ela era ler o drama barroco, eu sugeri fazer como um curso, porque eu acho que geralmente, eu vou falar por mim, tá, gente? Eu tenho lá os horários que estão inclusive demarcados com o meu marido, né, da casa, então tal, você tem aula tal dia, tal dia, tal dia. Nos dias que eu não tenho aula marcada, que não é uma coisa oficial, é difícil eu manter a regularidade. Porque aí um dia vai aparecer com um cara que vai vir aqui trocar o bujão de gás e tal. Eu consigo manter muita regularidade do meu tempo nos dias que eu tenho aula, porque eu já marco esse dia, não faço nada. Dias que eu tenho aula, eu sento, fico lendo. Hoje não foi muito assim, porque hoje teve vários tribulos, né? Várias atribulações, né? Eu sou super barroca, né? Falar tribulo, né? Bem, você transforma a coisa num. Mas assim, essa palavra não existe, tá? Eu inventei. Então foi um dia meio atribulado, porque hoje foi a entrega das monografias e também porque a gente vai ter um curso na IAP que vai começar dia 20 e tal, uma zona. Então foi um dia que eu não fiquei só lendo, mas geralmente, assim, nos dias de aula eu tenho esses dias. Mas é muito difícil para mim, eu falo por mim, de ter um dia de grupo de estudos. Por isso que eu prefiro, se for para ser assim, que o grupo de estudo seja institucional, no sentido de que é uma aula, sabe? Porque aí eu me comprometo a toda semana, eu tô lá, assim. Porque da outra vez a gente chegou a fazer alguns dias, né? Mas para mim é realmente muito complicado, né? Porque, assim, mas eu não sou uma pessoa muito eu não participei muito de grupo de estudos quando eu estava na graduação, né? Então, eu não sou uma pessoa muito ligada a essa coisa do grupo de estudos, que eu vejo que tem professores que se formaram assim, né, no grupo de estudos. E aí eles têm um encanto muito grande, né? Eu não. Realmente, assim, é mais uma dificuldade mesmo. Eu falo bem, sendo bem. É. Mas aí eu acho que vocês podem. Então, o semestre que vem eu vou dar IHF e introdução, né? Então, eu acho que fica meio fora. E o pessoal não tá mais muito assim. Vou até desligar aqui, porque a gente pode falar umas coisas que eu não quero que grave.